Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Este é o episódio 66 e eu estou com um convidado muito especial. Meu amigo, que é conterrâneo também, que eu sou meio baiano, Rodrigo Valverde, seja muito bem-vindo. Salve, salve família! A gente tava aí falando de podcast, né, cara? Muito bom estar aqui com você, muito bom estar batendo esse papo, cara. A gente já faz isso de forma informal, agora eu gosto desse estilo de bater um papo informal, como se tivesse mais pessoas sentadas na mesa fazendo um bate-papo bacana. É bom esse modelo, parabéns. Porra, cara, o flow que a gente tava falando aqui, a gente tava conversando sobre modelo de negócio e tal, que foi um negócio que deu uma explodida, né? Eu acho que eu comecei podcast há uns... Meu primeiro podcast acho que foi uns 10 anos atrás. Desisti, que eram 3 pessoas. E eu falei, pô, a próxima vez que eu vou voltar sozinho. Porque uma das coisas mais difíceis é organizar a agenda. Com você e com o convidado. E depois, com você, com o co-host. Eu tinha 3 co-hosts. E mais o convidado. Aí eu falei, puta, cara, tá dando muito trabalho. E esse negócio explodiu. Mas um negócio que a gente tava falando aqui, que eles... fizeram um negócio muito bom, mas eles não souberam ser empresários, né? Isso é uma das coisas mais difíceis que eu vi, assim, lembrando, eu fui um advogado de M&A, ou seja, compra e venda de empresas, brigas societárias, abertura de capital na bolsa de valores. Então, o resumo da minha vida profissional é eu fiz negócio, ou seja, eu ajudei pessoas a fazer negócio. E o que eu notei? Notei algumas coisas, mas dentre elas... Às vezes a pessoa é muito boa num determinado negócio, ou seja, eu sou bom em fazer podcast, mas não necessariamente eu sou um bom cara para transformar isso num business. Então, às vezes eu fui bem sucedido fazendo podcast, aí eu vendi meu podcast, aí eu vou agora montar uma indústria, aí eu dou errado, eu vou perder todo o dinheiro que eu ganhei no meu primeiro negócio, que eu costumo chamar de a síndrome do Midas. O cara que deu certo em alguma coisa e acha que vai dar certo em todas as outras coisas. Esse é o cara que às vezes dá conta com a sorte um pouco? Que a sorte chega um pouco mais cedo? Às vezes, assim, eu fiz muita operação, fiz muita transação. E tem gente, falou, pô, a sorte não existe? Tem gente que tá no lugar certo, na hora certa. E a sorte vem. Que as variáveis não faziam sentido pra pessoa ter dado certo, né? Se você olhar aqui o recorte dos últimos 15, 20 anos, o setor de farmácia, M&A pra cacete. Aí a gente teve o setor de educação, porrada de M&A também. Hoje a gente tem... Financeiro pra caralho agora. Exatamente. Hoje você tem fintech, health tech... Em breve da saúde. Não, tá não, já tá bastante. Rolando. Você fez um deal recente agora exatamente, grande, né? Bem relevante. Então, o que ocorre? Tem janelas de oportunidade. Às vezes você sai de uma empresa, monta aquele negócio e puf, aquele negócio entra num ciclo bem interessante. Aqui, até dando meu próprio testemunho, eu saí da advocacia, montei um negócio de forma intuitiva, ou seja, ocasional, ao que surgiu ali, e obviamente já tinha uma boa visão de negócio, mas hoje qual é o momento que eu vivo? Depois de 3 anos de empresa, um momento de juros baixos, que é a primeira vez que a gente vive um ciclo de juros baixos no Brasil, para quem é mais novinho. A gente tem Selic, CDI a 15, 18, 20, 40%. Então o Brasil sempre foi um país de rentistas e isso mudou. Dinheiro não girava, né? Quem tinha dinheiro não mexia, não tinha por que mexer, né? Exatamente. Então por que meu pai, seu pai, meu avô, seu avô ia tirar um dinheiro numa aplicação da Caixa Econômica Federal que rendia 15 a 20%? Total. Não vai. Então isso aconteceu por, enfim... não é coincidência, né, mas foi final do governo Temer, né, o governo Bolsonaro, onde algumas reformas importantes fizeram, que eu estou simplificando uma discussão grande, mas fato da vida é que a gente vive um cenário de juros baixos. Com isso, a ProSolute, que é uma empresa que faz antecipação de recebível judicial, ela dá uma solução para essa dor no mercado, que é, poxa, onde investir o meu dinheiro? Eu estou acostumado a ganhar 12%, 15% ao ano e agora a Selic é 3,5%, 4%, apontando para 7%, etc. Mas enfim, eu resolvo essa dor no mercado, então é algo que eu não poderia prever. E o segundo vetor, eu resolvo um problema de crédito no país. E o porquê? Porque tem muita gente que tem um processo
civil, trabalhista, tributário, tem precatório, que é um ativo tradicionalmente líquido. E eu dou liquidez para esse pessoal. Então, dando aqui meu próprio testemunho, eu acabei entrando num negócio que, poxa, já poderia ser um negócio bacana, mas essa conjunção de astros, eu estou resolvendo um problema de duas pontas diferentes e eu estou no meio disso tudo. Só precatório ou hoje você está trabalhando com todos os tipos de processo? Eu estou trabalhando com todos os tipos de processo e a gente tem uma missão filosófica que é interessante, que é ajudar as pessoas a acessar o seu direito. Então, por exemplo, a ação trabalhista. Ninguém gosta. É um assunto, poxa, ação trabalhista, empresário não vai gostar desse assunto, mas fato da vida que essas ações trabalhistas existem e 80% delas são derivadas do não pagamento de verbas rescisórias. Então, a gente tem 20% de uma discussão, poxa, esse processo é legal ou não é legal? Mas 80% é você demitiu, você tem que pagar lá o 13º proporcional, as férias proporcionais, e 80% das ações são derivadas disso, de uma obrigação legal não cumprida. Então, quando a pessoa entra com o processo até ela receber, vão 5, 6 anos. Então, poxa, por que não receber isso em 1 ano, 2? Eu não sei se você já foi desempregado um dia, eu já fui. Essa janela de estar sem emprego é uma janela preocupante, porque você não sabe se você vai se reempregar em 1 mês, em 2 meses ou em 6 meses. Então, quando você recebe esse valor agora, isso faz total diferença. O dinheiro hoje ele tem muito mais importância. Que você precisa. Provavelmente, se você esperasse o prazo da justiça, você já estaria empregado, né? Exato. A gente está discutindo hoje um processo de um valor maior, que é um valor cível, mas o dono da empresa, que é dona desse processo, que é dona desse crédito, é um senhor de 75 anos. Vale a pena receber esse dinheiro agora, ele com 75 anos e saudável, ou com 85, talvez um pouquinho mais debilitado, talvez não conseguindo viajar. Então o dinheiro ele tem valor no tempo, muito mais do que aquela correção, muito mais do que aquele deságio. É uma questão de oportunidade. A gente vive um momento ainda final de pandemia, Deus quiser será um final de pandemia. Quantos negócios foram fechados? Quantas pessoas perderam emprego? Então o dinheiro, em especial num país onde o acesso a crédito é caro e é difícil, é um fator social importante que a gente desempenha nessa equação. Então, para a galera entender, você faz, no fim das contas, uma pessoa que tem um recebível ao longo de alguns anos, às vezes 5 anos, às vezes 10 anos, você cruza com alguém que tem interesse em comprar esse recebível por um preço mais barato, ou seja, eu que deveria receber o processo ao longo dos anos, recebo menos dinheiro, mas eu recebo mais rápido. Isso. E eu que tenho dinheiro que estou fazendo investimento, eu me dou ao luxo de esperar receber mais daqui a alguns anos, quando isso for quitado, né? Exatamente. Então, mais uma vez, eu, você, seu pai, meu pai, seu avô, tem dinheiro e o banco te oferece, pô, invista comigo a 110% do CDI. Não vai dar nada, tá dando menos que a inflação. Então você tá perdendo dinheiro, a renda fixa, que é uma perda fixa, né? Você tá tendo dificuldade. Então, o investimento nessa classe de ativos é um investimento lastreado num poder judiciário, que funciona. Ele é lento, mas ele funciona. Então, para quem tem o processo, está trocando a incerteza do judiciário e o tempo da demora. Para nós, a gente está fazendo uma alocação de capital e esse processo é corrigido na linha do tempo para quem não precisa receber esse dinheiro amanhã. Então, sim, é uma antecipação de recebível comum com algumas particularidades, porque o judiciário você não pode falar, olha, você vai receber em 90 dias, eu vou te pagar. Então, o ciclo de investimento ele é um pouquinho mais longo. Hoje, a ProSolute foca em processo de até 36 meses. Que é um horizonte de tempo que a gente consegue ver. O seu avô, ele consegue colocar dinheiro na ProSolute por 36 meses. Se eu falar, 5, 7 a 10 anos, é outro perfil de investidor, um duration maior, então é outro tipo de produto, a gente ainda não está nele. Cara, eu acho que um pouco antes, ou muito no começo da ProSolute, quando a gente conversou, eu tinha acabado de comprar um precatório, né? Não conhecia nada disso, era um amigo meu que tinha um pai que mexia com isso, etc e tal, e acabei comprando e tal. Já deve ter uns 2 anos aí, pelo menos isso. A ProSolute tem uns 3, né? Sim. Mas aí depois eu vi que tá para sair o dinheiro, só que o senhor Paulo Guedes tá embarrigando isso, né? Como é que você tá vendo esse cenário? O que tá acontecendo? Olha só, é uma boa pergunta e essa semana o Paulo Guedes declarou que pago, não nego, devo, não nego, pago quando puder, que é uma frase... Porque ele já vem falando isso faz tempo, né? Começou no final do ano essa conversa, o mercado reagiu mal, então a bolsa caiu acho que 5% no dia, enfim, teve uma repercussão bem negativa
E o que é a leitura behind the scenes disso tudo? A leitura de que, poxa, o Brasil não é sério. Porque você está mudando a regra de novo. O que é um precatório? Um precatório é alguém lê-se, um prefeito, um governador ou o próprio presidente da República, ele roubou o seu dinheiro. Como é que ele roubou o seu dinheiro? Ele cometeu algum ilícito. Ele foi ou um ato ou uma omissão dele. Então ele deveria te dar o aumento salarial e não deu. Ele desobedeceu a lei. Ele expropriou a sua fazenda, ele desapropriou a sua fazenda e falou, cara, agora é meu. Ele desapropriou a sua empresa. Ele derrubou a sua casa para construir uma rua. Só que ele te paga 2%, 5% do valor de quanto vale. Aí você fala, poxa, isso não é certo, vou buscar os meus direitos. Você entra com uma ação, e eu não sei se você sabe, o Estado, a Prefeitura, a União, todos eles têm advogados que você paga. Então você, contribuinte, você paga o advogado para o Estado e ele é obrigado a recorrer até o fim. Então ele fica estudando o processo e ele é obrigado, por lei, a recorrer até o fim. Então o seu processo vira uma chincana de 20 a 30 anos. Caramba. Depois que acaba tudo, o cara entra com ação rescisória. E depois que acabou tudo, não tem mais o que fazer, beleza, você vai para a fila do caixa e aí você recebe o dinheiro? Não, você recebe um precatório. O que é um precatório? É um cheque que o Estado, né, que o Estado te dá, o município, a União fala, um dia eu te pago. Isso sempre foi muito bagunçado. Sempre foi desorganizado, pessoas que passavam na frente até que foram moralizados, ou seja, uma fila. Vocês precisam pagar nessa fila, quem tem mais de X anos de idade vai passar à frente, o Estado pode fazer um acordo, porque o Estado também ele pode fazer um acordo, se você aceitar um deságio de 40%. Então, depois de sacanear 20 a 30 anos, ele pode te comprar antes do tempo, se você aceitar um deságio que é um deságio enorme. Bom, fato da vida é que existe essa fila, e essa fila vem sendo cumprida. E ano passado, o que o Paulo Guedes disse? Olha, existe uma indústria de precatórios. Não, Paulo Guedes, não existe uma indústria de precatório. Existe uma indústria de prefeitos, governadores e presidentes que são mau caráter, que são desonestos, que não cumprem a sua função pública e ele não tem incentivo para cumprir. E o porquê? Eu roubo você hoje. O que acontece? Você entra com um processo. Daqui a 20 anos você vai receber um precatório. Eu não estou nem mais vivo. É outra gestão, é outro partido. Por que eu vou pagar 100% do valor da sua fazenda? Não faz sentido. Eu vou pagar 5%. Por que eu pago 5%? Porque os outros 95% eu vou investir em alguma coisa que gere votos. Para eu continuar sendo eleito, para o meu partido continuar sendo eleito. Então você tem um incentivo para a roubalheira. Só que agora, depois de moralizado, lembrando, a União é o único ente que tem um deságio menor no precatório. Por quê? Porque existe uma fila e essa fila tem sido respeitada. Agora, falou, não, então eu estou sem caixa, o que eu vou fazer? Sabe aquele precatório? Eu vou pagar agora de uma forma diferente. Então isso é um desrespeito, porque tem muito dinheiro investido. As pessoas fizeram muitas antecipações de valores. Quando você muda a regra do jogo, você desestabiliza. Então, mais uma vez, o Brasil dá um recado que não é sério. Seja o executivo, o legislativo ou o judiciário. Então, prisão em segunda instância. Um dia pode, outro dia não pode. Um dia pode, um dia não pode. Então, entende? E não são coisas pequenas, são coisas estruturais, né? Não, a indústria de precatório é considerada uma indústria de mais de R$1 trilhão. Então, eu acho que a gente deve mudar as leis. Mais de R$1 trilhão em dívida a ser paga ao longo de décadas. Exatamente. E isso, cara, no fim das contas, isso teria um reflexo brutal na economia, né? Se a gente tivesse uma agilidade de pagamento desses precatórios, a gente teria um outro cenário econômico no país, o dinheiro circularia bem mais. Talvez a situação tivesse diferente, né, economicamente falando, se a gente tivesse essa agilidade. O Brasil é um dos países que mais tem processo no mundo, né? Essa questão que você falou que a gente é obrigado a empurrar com a barriga, por que você acha que... Qual que é a sua visão como advogado da gente estar nesse cenário, que é uma justiça que o pessoal fala, pô, a justiça funciona, mas ela é lenta. Por que ela é lenta? Por que ela leva tanto tempo? Por que ela é lenta? Bom, assim, esse papo ele pode derivar para muitas variáveis. Uma delas é que o Brasil, historicamente, é um país de compadres. Então a gente tem castas, e que essas castas... Veja o habeas corpus do Lula, é um papo apartidário aqui. O cara teve 20 habeas corpus analisados e julgados. Se você entrar com habeas corpus no STF, o ministro vai sentar 2, 5 anos. Então ninguém tem essa agilidade.
Agora, se você é amigo do rei, se você tem influência, você vai ser analisado. Então, Ele teve 20 habeas corpus julgados num período curto, porque ele ficou preso o quê? 1 ano e pouco, aquela né? prisão em segunda instância foi votada 3 vezes. Ah, foi? Eu não sabia. Foram assim, vou votar, não passou. Vou votar, não passou. Ficaram votando até passar, até ter a troca de ministros, a conjuntura. Então, você tem uma estabilidade grande. E o país é um país de maus pagadores. Voltando aqui ao problema estrutural, as leis são ruins. Então, por exemplo, você tem um Código de Processo Civil que te dá um arsenal de recursos. Então, você tem isso no processo civil e você tem isso no processo criminal. Por que ninguém é preso no Brasil, em especial agora? Porque não pode prisão em segunda instância. Então, eu entro com embargo, com recurso, com apelação, com a chincana A, com a chincana B, com a chincana C. Aí você tem a decisão em primeira instância, a decisão em segunda instância, aí vai para a turma do STJ, e do STJ você quer que o plenário analise, que vai para o STF. E tem aquele lance de caducar o processo, não tem uma história dessa? Exatamente, você tem vários incidentes processuais. Então, o advogado, quando ele é bom, e quem tem dinheiro consegue contratar bons advogados, vai empurrando. Por que ninguém é preso no Brasil? Porque tem a prescrição. Ou seja, depois de X anos no processo, prescreveu, poxa, ele não vai ser punido. Paulo Maluf está preso? Não, não dá. Então, os políticos vão presos? Não, não vão. Fica lá, o foro privilegiado. Não, o cara renuncia e sai do foro privilegiado. E a qualquer governo. O governo Bolsonaro tem isso. O governo Lula tem isso. O governo FHC teve isso. O governo FHC, a gente tinha a figura do Procurador-Geral da República, apelidado de O Engavetador-Geral da República. Então o cara não denunciava ninguém. Todo mundo, mais uma vez, parte de um grande esquema. Então é partidário o papo. O Brasil ele tem problemas estruturais, mas objetivamente, leis melhores. Então, a partir da prisão de segunda instância, confirmada a condenação de segunda instância, o cara precisa ser preso. Então, você começa a moralizar, você começa a dar sinais. Poxa, tem uma decisão de primeira instância, processo civil, decisão de segunda instância, acabou. Isso vai para Brasília, deveria ir para Brasília, na mais remota hipótese. Hoje, vai qualquer coisa para Brasília. E aí eu faço uma ressalva ao processo trabalhista. O processo trabalhista não dura 20 anos. Por que ele não dura? Porque pouquíssimos processos conseguem chegar em Brasília. Falou, não, esse vai ser o escopo. Poxa, se você tem uma decisão de primeira instância, civil ou criminal, tanto faz, e você tem uma decisão de segunda instância, deveria acabar por aqui. Isso não deveria percorrer os escaninhos, aquele processo kafkaniano, não faz sentido esse troço. Então, a gente na ProSolute, a gente tem um caráter filosófico, a gente quer propor mudanças na lei e estamos. Então, hoje a gente está discutindo um projeto de lei, hoje tivemos reunião sobre isso, como é que eu ajudo a melhorar esse país. Então, obviamente que a gente está falando do mercado financeiro, antecipação de recebível, qualquer negócio tem que dar resultado, porque senão a roda para de girar, mas a gente tem um caráter filosófico de deixar um legado. E eu quero deixar um legado, que é um país melhor, com leis melhores, com processos mais ágeis, porque a mesma empresa, vamos pensar, a gente fala, o processo, tem muito processo no país, mas por que a mesma empresa tem tantos processos com a mesma causa? A gente já parou para refletir sobre isso? Você já ouviu falar do Memorando Pinto? Não. O que é o Memorando Pinto? A Ford Motors produzia um carro chamado Ford Pinto. E o Ford Pinto ele tinha um tanque de combustível na traseira dele. O que acontece? Toda vez que havia um acidente, uma colisão de outro carro com o Ford Pinto, tinha grandes chances desse tanque ser abalado, de o carro pegar fogo e da pessoa morrer. Então, o problema foi detectado. O que a Ford fez? Encomendou um estudo para saber se era mais barato deixar as pessoas morrerem queimadas ou fazer um recall. Não. Infelizmente, não estou. E aqui... Isso no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, o memorando falava, escrito em inglês, let them burn. Deixe eles queimarem, porque era mais barato. A conta que ele fez, o custo do recall é X... Quantas pessoas vão ter batidas? Dessas que vão ter batidas, quantos vai ter incêndio? Quantas vão morrer? E das que forem morrer, quantas vão processar? É um delta pequeno. Fala, deixa o pessoal morrer. Então, aqui é o grande marco da indústria das multas milionárias dos Estados Unidos. Porque o pessoal, em tese, teria que aprender a respeitar a lei. Por que eu digo que em tese? Porque a gente teve o Dieselgate. Então, nem sempre a gente aprende as lições,
Porque às vezes o ser humano ele tem um incentivo contrário, ele tem um incentivo financeiro. O diretor financeiro falou, o quê? Deixa o pessoal morrer, porque meu bônus vai ser maior. Eu não quero assumir essa conta do prejuízo. Mas isso também abre tantas e tantas janelas de conversa. Então as companhias aéreas hoje, elas falam, olha, tem aplicativos abutres que incentivam as pessoas a entrarem com processo, isso está errado, o Brasil tem muito processo. Isso é uma guerra de narrativa. O que você acha disso? Porque, de fato, assim, quando eu conheço gente que trabalha nesse mercado, que são essas causas que têm uma incidência de sucesso muito grande, né? Então, você simplesmente entra lá, ele compra seu processo, ele te defende, e na hora de receber, é ele que recebe, né? Eu quando comecei a parar para pensar sobre isso, eu falei, caramba, as empresas vão ter que se adaptar, né? Elas vão ter que começar a se organizar de uma forma que isso deixe de acontecer, porque isso deve ser um passivo gigantesco para essas empresas, imagino eu não sou conhecedor. Então, teve algum impacto positivo nessa história? Então, a gente quer que tenha. E o porquê que a gente quer que tenha? Porque as companhias aéreas falam, olha, os aplicativos são abutres. Mas veja bem, abutre é o aplicativo que ajuda a pessoa a entrar com o processo, ou abutre é a postura da empresa que tem uma prestação de serviço ruim e não conserta isso? E que se aproveita da ineficiência, porque nem todo mundo processa. Você só tá dando o direito da pessoa se defender, né? Exato. Então, você assistiu aquele filme Erin Brockovich? Uhum. Então, beleza. Então, estão querendo matar a Erin Brockovich. Então, o errado não é a empresa que contamina o solo. Errado não é a empresa que tem uma má prestação de serviço. Errado é quem se mobiliza para buscar aquilo que é seu por direito. Então, existe um outro argumento que é muito ruim das companhias aéreas, que é o seguinte, olha, você tem que buscar mediação, você tem que buscar o contato com a companhia aérea. Já experimentou remarcar um voo? Você demora 30 minutos, uma hora. Não, tô passando por isso desde o começo da pandemia, né? Pois é. Sucesso. Então, o serviço é ruim. Então, aí você fala, pô, o que tá, mais uma vez, behind the scenes? Eu tive a oportunidade de conversar com o diretor da companhia aérea. Ele falou, Rodrigo, numa conversa informal, em off, ele falou, menos de 2% das pessoas que são afetadas pela má prestação de serviço processam. Por que eu vou mudar? Não tem incentivo. Não tem. Senta na cadeira do diretor financeiro. Olha, o meu orçamento é esse. Eu vou melhorar o serviço ou eu vou aumentar o meu bônus, vou aumentar o meu resultado. O cara vai aumentar o resultado, vai botar no marketing para vender mais. Porque se vender mais, aumenta o faturamento, aí o cara ganha mais. Agora, quando você olha uma indústria dessa, que historicamente é uma estrutura que normalmente tem passivos gigantescos, que os caras têm que comprar aeronaves, e normalmente eles não ganham muito dinheiro, né? Quando você olha para um cenário desse, que é completamente oposto de banco, que tem um monte de problema também, mas ganha dinheiro, como é que você faz um contraponto disso? Num cenário onde as empresas, cara, são empresas que, pô, quantas já morreram, né? Problema do modelo, é um problema... Qual que é o problema que ocorre, né? Porque a gente fala assim, o pessoal outro dia tava mencionando, pô, que absurdo aquele apresentador lá da Globo comprou um avião e conseguiu o financiamento do BNDES. Cara, num lugar nenhum do mundo, um ser humano compra avião com dinheiro próprio, o cara tem que financiar. E se não tiver financiamento, não tem indústria. A indústria aeronáutica, né? Então, eu queria entender mais a sua opinião em relação a esse contraste, assim, porque tem sim indústria que ganha muito dinheiro e que continua não fazendo o que precisa ser feito, mas tem indústria que tá se fudendo e também não. Como você enxerga isso? Vamos lá. É uma pergunta complexa, mas sobre... Por isso que eu perguntei pra você. Você é o cara que responde as perguntas mais foda, pô. Sobre o setor de companhia aérea, eu entendo pouco. E assim, eu conversei com um analista, que foi um analista super premiado aí nos últimos 5 anos, ganhou como melhor analista, etc. 3 vezes, analista de um grande banco. Falei, cara, me explica o setor aéreo. Eu também queria saber essa porra. E aí, num jantar, ele falou, Rodrigo, posso ser honesto contigo? Posso. Eu falei, pô, eu fui 3 vezes aqui, melhor analista América Latina, XPTO, etc. E até hoje eu não entendi. Sério mesmo? Ele disse isso, cara. Eu falei, bom, se o cara desistiu, eu falei, bom, então quem sou eu para tentar entender? Então, na verdade, não sei. O que eu proponho sob o ponto de vista aqui filosófico e prático? Eu gostaria que a postura mudasse. E o que é a postura mudar? Quando você tiver um atraso de voo superior a 8 horas, o que você deveria receber? Um SMS. Por favor, peço desculpa pelo ocorrido, por favor, segue aqui um voucher de R$500. Minimamente, né? Sabe quando você vai processar a companhia aérea?
Nunca. Exatamente. Porque você foi agraciado. Então, é um problema fácil de resolver. É fácil. Mas, em vez de olhar para o problema, eu quero olhar para o causador desse problema externo. Eu quero achar que o defeito é o outro. O aplicativo não é. Mude a sua postura. Então, se ela mudar a postura, tá ótimo. Antes da pandemia, um pouquinho antes, eu fiz uma viagem para fora do país. E a bagagem... Extraviada. Na verdade, nem foi extraviada, foi estraçalhada. É mesmo? Chegou, mas chegou bem torto. Voltou de cadeira de roda explodida, aberta, etc. Aí eu falei, jovem, fui lá no setor, bonitinho. Aí eu falei, pô, olha o que aconteceu. Ele, não, tô vendo, de fato, tem avaria, desculpe, não saiu assim. O senhor quer fazer um acordo? Eu falei, claro, não tenho a menor vontade de ter problema com você. Ele falou, então beleza, eu vou te dar um voucher de R$100. Eu falei, campeão, eu achei que você queria me ajudar a resolver o problema, não me dá uma esmola, né? Porque, sabidamente, não era uma mala de R$100, assim, acho que nenhuma mala custa R$100, e não era uma mala de marca, etc, mas, sei lá, R$800 a mala, R$900 a mala, então você estragou a minha mala, você quer me dar R$100, né? Pô, é o táxi. Falei, não, campeão, acho que não, né? Nem o táxi devia de Guarulhos, né? Exatamente, então eu quero mudar esse tipo de postura. Eu quero que as empresas, tal qual aconteceu lá com a Ford, no Memorando Pinto, poxa, se você está dando causa a vários problemas de forma repetitiva, reiterada, você está abarrotando o judiciário de processo, você vai ser punido, você vai tomar multas. Então, acho que esse é um incentivo que a gente Sabe tem que ter. por que eu te fiz essa pergunta? Não. Porque tem indústria, cara, que é ineficiente. Tem indústria que precisa quebrar para vir a nova geração de empresa e fazer direito. Então hoje que eu tô entrando na indústria da saúde, cara, eu tô super assustado. Óbvio que tem gente que trabalha direito, óbvio que tem empresas que trabalham direito, mas é uma indústria de saúde, de planos de saúde, que gira ali 150 bilhões. E, cara, você vai ver o lucro disso é na casa de milhões, não deve chegar nem a bilhão o lucro disso daí. E mais, existe um recurso que te incentiva a continuar exatamente no status quo. Você chega no final do ano na sua empresa, se você fecha lá o seu resultado do ano, não deu lucro, se fudeu, né? Não tem o que fazer. Plano de saúde, não. Chegou no final do ano, ele fala que a inflação da saúde, que nos últimos 15 anos foram 15% ao ano nos últimos 15 anos, ele vai lá e reajusta todo mundo e tá resolvido. Independente de ter sido inflação de saúde ou não. E eu vou te dizer que a maior parte desse valor não tem nada a ver com inflação de saúde. Então, tem algumas indústrias, como a gente está vendo ter a revolução da indústria que você está, financeira. Cara, quem não está se adaptando ao que as startups estão fazendo, como você, como o Nubank, como Creditas e assim por diante, cara, vai tomar pau. Vai. Assim, o número de contas que são abertas em fintechs, bancos digitais versus os bancos tradicionais já mostra que essa indústria ou se reinventa ou ela morre. Ou morre, né? Em alguma unidade de tempo, isso vai acontecer. Assim como o setor de saúde, assim como o setor de telecomunicações. Então, aqui do meu lado, todo mundo lembra da Judite, lá do Porta dos Fundos. Ou seja, eu quero cancelar minha plano de telefonia, trouxeram para outro e... funciona. A gente mora em São Paulo, eu, você e uma parte do pessoal que está nos escutando. Minha casa falta luz. Eu tenho alguns calls com o pessoal de home office e a internet oscila ou cai. A gente está falando da maior cidade da América Latina. Onde eu quero chegar? Esse serviço é ruim. Pelo amor de Deus. E se eu encher essas empresas de processo, se eu conseguir levar uma solução para a população, falar, o serviço é ruim, mas está aqui R$500. Falhou no mês que vem, está aqui R$500 de novo. Ou 1.000, ou 5 milhões. Tanto faz a unidade de valor. E essa conta vai para a companhia, aí ela vai ter um incentivo dela poder mudar a postura dela. Se 80% das empresas não pagam a verba rescisória e agora ela não vai negociar mais só com o reclamante, com o autor que é pobre e que precisa do dinheiro e aceita qualquer número, ela vai ter que mudar a postura. Tem até um caso recente agora, numa audiência, nossa empresa comprou um processo trabalhista e o advogado do outro lado falou, olha, eu soube que houve a venda desse processo, isso é um absurdo, entrou lá com uma petição que é um embargo de exceção de pré-executividade. Aí beleza, compramos, a gente não comprou tudo, a gente comprou uma parte, então continua sendo um crédito trabalhista. O resumo da história é,
o processo foi homologado em R$700 mil, a empresa reconheceu por escrito que deve 500 mil, ou seja, não é 700, é 500. Fez toda essa chincana para chegar na audiência e falar, não, eu quero fazer um acordo. Ah, por quanto? 150 mil. Os caras estão de brincadeira, né? Exatamente, é uma petição que o juiz não deveria nem acolher, não deveria nem fazer parte, mas esse é o cenário, porque ele está acostumado a fazer isso. Então, o que eu tenho para falar, poxa, para as empresas, para os donos de processo, essa realidade vai mudar. O judiciário é ruim, mas empresas como a ProSolute estão nascendo, que tem um viés financeiro, mas muito mais do que o viés financeiro, tem um propósito. A gente quer mudar essa relação. Se você não pagar a verba rescisória, isso vai ter um custo. E se você quiser ter outro tipo de discussão, Rodrigo, vamos mudar a lei? Vamos flexibilizar a legislação trabalhista? Poxa, legal, faz sentido, conte comigo. Quiser mudar a regra? Pô, podemos mudar a regra. Mas uma vez que a regra é essa e você descumpre, você abarrota o judiciário de processo e o meu processo, o seu processo anda devagar, também pelo número de processos, não é só por isso, porque quem mais gera processo, infelizmente, é o poder público. Então, a gente paga imposto para o poder público ferrar com a gente. Você conhece algum país do mundo que tem um cenário judicial diferente do nosso? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esse tipo de empresa está indo para o lado do consumidor, do credor. Cara, dificilmente o poder público vai evoluir na mesma velocidade de uma startup. Sim. Não tem investimento, não tem capital privado sendo investido. Mindset. Existe alguém que faz isso? Porque eu só fico pensando, cara, qual que é a solução para isso? Se a gente montasse uma startup para defender, certamente a gente teria muito mais agilidade, muito mais tecnologia para fazer esse tipo de coisa, né? Essa é uma boa pergunta também. Aliás, um festival de boas perguntas. E o porquê? Porque a ProSolute também está tendo conversas com alguns tribunais de justiça. Boa parte dos processos, ou uma parte relevante dos processos ainda é física. Então, o que um processo físico, até pouco tempo, você tinha a sentença de primeira instância. Aí você interpunha um recurso, fala, pessoal da segunda instância, desembargadores, analise o meu caso. Você juntava a petição escrita, era, enfim, anexado no processo, e para sair da mão do juiz até chegar no Tribunal de Justiça, só esse translado demorava 2 anos. Então, 2 anos ficava numa pilha para ser julgado daqui a X anos. Isso tem melhorado, mas é um cenário bem recente. Então, o que a gente quer fazer com isso? Convênios com os tribunais de justiça, falar, olha, me fala quais são as varas, ou seja, os pontos de maior transtorno. Então, aquele juiz, aquela vara, etc. Poxa, eu posso fazer uma doação, eu posso digitalizar todos os processos, porque eu não quero beneficiar o processo que a ProSolute tem interesse financeiro. Eu quero ajudar a sociedade. Então, essa é uma ação que está em discussão. Eu tenho outra ação em discussão que é possibilitar que estagiários, em especial os de baixa renda, sejam eles brancos, negros, pardos, enfim, tanto faz, até que eles possam ter o primeiro estágio. Então, como às vezes ou o tribunal não tem orçamento, ou às vezes não tem agilidade, poxa, será que eu posso, eu sozinho, ou eu e mais 1, 2, 5, 10 empresas, tanto faz, contratar um mutirão de estagiários que vão trabalhar sem custo para a justiça, porque eu estou dando capacitação para esse jovem e eu estou dando agilidade para a justiça. Uhum. Eu posso fazer isso? Então a gente tem várias iniciativas que estão sendo estudadas, outras já em conversas avançadas, para a gente deixar um país melhor. Porque hoje o Brasil é o país do mal pagador. Hoje o Brasil é o país da incerteza. Então, você tem o mesmo processo, eu e você, a gente tem um processo igual. Você recebe 10 mil, eu recebo 5. Ou você ganha e eu perco. Poxa, mas por quê? Se você conversar com alguns advogados, você fala, olha, meu processo é esse, a tese é essa, poxa, só está faltando um julgamento, sei lá, no STJ. O advogado pergunta, em qual turma? Porque faz toda a diferença. Porque a depender da turma faz diferença sob o ponto de vista de entendimento ou sob o ponto de vista de influência. Porque quando você tem algo desorganizado, burocratizado, ineficiente, você tem o quê? Propina. Então, bate um processo lá de 100 milhões. Ah, você quer resolver 100 milhões? Então, é um cenário Isso a ruim. gente tem em todas as camadas, né? Tem. Até no STF, inclusive, né? Porque não é possível que a gente... Especial. Em especial, né? É especial. É a pior formação do STF desde que eu me entendo por gente. Então, meu pai obrigava a gente a ler revista semanal, né, jornal, desde os 8 anos de idade. Então, desde os 8 ou 9 que eu acompanho, obviamente, com maior ou menor maturidade. Que tipo de conteúdo ele...
recomendava que vocês lessem? A época era a Folha de São Paulo, quando era um bom jornal. Era a Veja, Isto É, Estadão, tinha um jornal Subaiano, então tinha um jornal local que era à tarde. À tarde, claro. Quando você tinha uma preocupação com editoriais, com linhas editoriais, então o Estadão falava, olha, meu posicionamento é esse. Então as matérias normalmente vão ter esse norte. Hoje você tem um universo de fake news virtuais ou físicas ou enviesadas. Eu dormia pequeno com Boa Noite do Jornal Nacional. Então a Rede Globo fez parte da minha história, como da história acho que de 100% todo mundo, do brasileiro. Até que eu assisti um discurso do Bolsonaro na televisão e na sequência entrou o Jornal Nacional. O William Bonner começou a falar sobre o discurso e eu falei, uai, não está batendo. Será que a gente está falando do mesmo discurso? Então eu entendi, óbvio, a notícia sempre foi deturpada ou enviesada, mas acho que no nível que estamos, nunca houve. Eu não sei se você conhece a história do Assis Chateaubriand, que é o grande patrono das mídias, é patrono das artes e é patrono da aviação no Brasil. E ele usou a mídia, porque ele era dono dos Diários Associados, que tinha um monopólio da comunicação no país. Então, às vezes ele tinha um desafeto com um padre que combatia o Chateaubriand e os métodos dele e falou, olha, se você não parar com isso, eu vou falar que você está tendo um caso com seu sobrinho menor de idade. Ele falou, mas eu não tenho um sobrinho. Ele falou, você que se explique. Depois você que se explique. Cada um com seus problemas. E o poder do cara era tão grande que ele mudava a lei, ele legislava. Tá te lembrando a Rede Globo? Meu Deus. Pois bem, a Rede Globo surgiu para ser um substituto e um contraponto ao Assis Chateaubriand. Então o poder público, na época dos generais, fizeram com que os Diários Associados quebrasse ou quase quebrasse, e a Rede Globo, fundada pelo Roberto Marinho, obviamente sempre alinhado com os poderosos do momento, generais, ditadores ou não, crescesse. Então, é um dos motivos pelos quais eu gosto de estudar história. Desde o começo? Desde o começo. Então, você acha que foi, obviamente, queriam quebrar aquele monopólio, mas você acha que o plano foi de ou subiu a cabeça no meio do caminho? Porque o poder faz você mudar a cabeça, né? Faz muito. Mas o judiciário é ruim desde que Brasil é Brasil. Então, recentemente a gente teve uma tentativa de destruição do monumento do Borba Gato. O Borba Gato, ele, enfim, ao contrário... Tacaram fogo nele, né? Porque o povo lê muito pouco. Mas, enfim, fizeram nos Estados Unidos, quiseram fazer aqui, mas o Borba Gato não era um cara que tinha escravos, etc. Ele viveu ali na comunidade de índios, ele era o dominante, mas não era alguém que ficava escravizando as pessoas, é um pouquinho diferente disso. Mas fato que um representante do rei veio conversar com o Borba Gato e cobrar os impostos dele. Ele achou um assalto e ele matou o cobrador de impostos. Então, como ele era o representante do rei, aquele era um crime de lesa majestade. Então, por exemplo, ele atentou contra o próprio imperador português. Daí ele ficou foragido durante 15 anos e depois veio o novo ministro de Minas e ele obteve o perdão e assumiu o cargo do cara que ele havia matado. Então, anterior a isso, a gente teve a questão Christie's, que era um navio inglês que afundou na costa brasileira. O que ele transportava foi para a praia e as pessoas na praia pegaram os bens e beleza, levaram embora. A Inglaterra processou os Estados Unidos e, num julgamento, obviamente, conturbado ou propinado, o governo brasileiro foi obrigado a indenizar. E aí você tem Tiradentes e... Enfim, eu passaria aqui a noite falando... Mas, cara, esse seu conhecimento de história, política, etc., veio lá do seu pai? Esse foi um hábito que seu pai ajudou a instalar em você? Você tem um irmão, né, que também mora aqui? Tenho. Vocês são em 2? Somos em 3. Em 3. Eu tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho, e eu tenho uma irmã que mora na Europa. Todo mundo baiano? Graças a Deus. Raiz. Exato. Sangue com dendê. Mas o hábito da leitura foi incentivado pelo meu pai, com relação a notícias, revistas semanais, jornais, periódicos. E minha mãe, ela me deu um grande incentivo à leitura, então de livros, etc. Então ela lia antes de dormir, ela criou esse hábito que eu crio nos meus filhos, de igual modo, minha esposa também. E eu tive a felicidade de, quando eu era pequeno, a gente se mudou, e o quarto, onde foi o meu quarto, era a biblioteca da casa. Então eu ficava olhando aqueles livros, isso aqui parece bom, deixa eu ler. Aí gostava, não gostava, etc. Sei que muito novo eu acessava literaturas que, entre aspas, não eram para a minha idade.
E isso gerou um amadurecimento e mais curiosidade, porque acho que a chave de tudo é a curiosidade. Você tem curiosidade, você começa a se perguntar. Se você vai atrás das respostas, você pode nem chegar na resposta, mas você avançou em diversos cenários, em diversos livros, etc. Então, acho que o que melhor me resume é: eu sou um ser humano curioso. E o mundo da advocacia, ele também tem um embasamento filosófico muito grande, né? Porque acho que vocês têm que estudar um pouco da história do sistema judicial ao longo das nações, né? Da Grécia Antiga, de Roma e etc, né? Então... O direito é lindo. Eu acho o direito uma profissão... Poxa, a advocacia, a magistratura, eu acho muito bonito. Só que hoje acho que a gente vive um momento muito, muito ruim. Eu fico brincando com colegas advogados e professores. Me explica uma coisa, como é que você ensina direito constitucional hoje? Porque texto da lei. Olha, presidente da Câmara e do Senado pode ser eleito, etc, 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 sendo vedada, ou seja, sendo proibida a recondução ao cargo. Aí o pessoal de Brasília arma um esquema, entra com uma ação para o STF e aquilo foi para votação. O texto constitucional é claro. Eles fizeram a votação que foi 5-4 e só foi 5-4 para fazer valer o texto da lei porque houve uma desavença política. E a gente teve um novo ministro indicado pelo Bolsonaro, que é o Nunes Marques, Cássio Nunes, enfim. Ele deu um voto híbrido. Ele falou, não, a Câmara não pode, o Senado pode. Então, umas interpretações da lei que são absurdas, não um negócio duvidoso, falar, olha, pode desse jeito e não pode daquele. Olha o voto do ministro Gilmar Mendes quando o Lula foi preso, com relação à prisão de segunda instância. Um voto descarado, um voto vergonhoso. O ministro Barroso, quando deu aquele esporro nele, muito merecido. Você é um escárnio, você é uma mistura de maldade com falta de bom senso, você é um ser humano espúrio. Então aquele esporro foi bem dado. Ele falou, não, porque agora a superlotação dos presídios. Eu falei, naquela época não era. Ele superlotou semana passada. Então, pessoalmente, de uma forma descarada. E assim, tá difícil, tá bem difícil o nível, ou a falta dele. Normalmente, quando a gente tem uma sociedade que vai entrando por um rumo desse, as coisas não tendem a progredir, né? E eventualmente a gente acaba chegando num colapso, né? Você acha que esse é o caminho que a gente vai ter, ou você acha que a gente consegue? Porque o Brasil sempre foi esse país que algumas coisas dão certo, outras não dão certo. Como a gente tá vendo aqui, né? Pô, quem acreditava que ia dar certo o segmento de fintech? Mas deu. Agora daqui a pouco vem outro segmento de health tech, será que vai, não vai? Mas eventualmente coisas dão certo, eventualmente coisas não dão certo. Mas a gente tá indo para um caminho que não parece estar sendo muito positivo, né? Eu acho que essa polarização, essa loucura que a gente tem vivido aí tá cada vez pior e não parece que vai melhorar tão cedo, né? A minha leitura é que o Brasil é too big to fail. E olhando para trás na história, ditadura, pré-ditadura, ditadura do Estado Novo, a verdade é que o Brasil ele é grande demais. Observe, o Brasil é G8. Então, o Brasil é a 8ª economia no mundo, então tem muito dinheiro, o agro é forte, o setor financeiro é forte, o setor de tecnologia tem surpreendido positivamente. Então, o Brasil é muito grande, é difícil o país dar errado, é difícil virar uma Venezuela hoje, né? É difícil virar uma Argentina hoje, porque antes do golpe militar eu acho que havia esse risco. E mesmo durante o governo de esquerda, que mais uma vez as pessoas não gostam muito de história, a gente presenciou alguns ataques às democracias. Por exemplo, a Dilma quis instituir o Conselho Popular. O que era um Conselho Popular? Era uma forma de bypassar a Câmara e o Senado, porque gerou uma gritaria e o pessoal jogou aquilo debaixo do tapete e vedou. Então o próprio Lula falou, não, é preciso controlar a mídia. Então a esquerda, historicamente, é um regime ditatorial. Então, seja Cuba, seja China, seja Venezuela. Então, é um governo populista e ditatorial. Então, o Brasil, com ditadura, com Fernando Henrique, com governo de esquerda, com Sarney, com Collor, o Brasil sobreviveu a Collor. Então, eu não acho que vai colapsar, mas eu sou quixotesco, eu acho que o Brasil ainda vai nos surpreender positivamente. Então, com relação à pandemia, a gente caiu 4%, que foi pouco vis-à-vis o resto do mundo. Vai subir 5% o PIB esse ano. Então, o Brasil continua dando dinheiro.
Mas eu acho que, por mais que o nível das discussões seja muito raso, as pessoas passaram a discutir. Então, uma frase repetida hoje de forma recorrente é: as pessoas sabem o nome dos 11 ministros do STF e não sabem escalar a seleção brasileira. Então, acho que esse é um ponto importante. As pessoas, polarizadas ou não, com pouco, com muita leitura, normalmente com pouquíssima, comentando headlines daquilo que sai em tabloides muito rasos, elas estão discutindo. Então, virou um assunto do almoço e do jantar. Eu acho que o próximo passo é ter discussões profundas. Esse seria o próximo passo se a gente tivesse educação. Mas que a educação também é muito ruim. Então, tanto faz o nível social. Acho que quanto pior o nível social, pior ainda o nível do ensino, o nível das discussões. Mas em rodas de pessoas de alta renda, discussões também são muito rasas. Fala, não, esse governo é muito ruim. Fala, explica por quê. Não, porque o cara é machista. Tá, mas isso faz o governo ruim? O que você sabe sobre a lei de saneamento básico que foi aprovada agora? Você viu? Você viu a lei do gás? Você está vendo quanto a economia está crescendo? Você viu que o Brasil fez o maior processo de inclusão digital do mundo na pandemia, criando conta bancária para esse pessoal, que ajuda do governo, ajudou a segurar emprego? Não, mas o processo de vacinação foi lento. Tudo papagaio, né? Vê um negócio e repete. Será que foi? Qual é o comparativo do mundo? Ah, não sei. Então, a conversa, as discussões, ela para sempre na primeira frase. Mas é muito difícil as pessoas ficarem sabendo isso, porque eu acho que 99% da mídia é uma mídia de oposição, né? E a gente está sempre tendo uma construção de narrativa baseada no que vai se opor a tudo que está acontecendo. Então não vai enfatizar os pontos positivos, né? Não vai, mas você tem outras fontes de informação um pouco mais raras, um pouco mais... Você tem gente independente. Tentando, com certeza. Você pode ler contrapontos. Outro dia eu postei algo de uma pessoa chamada Pietra Bertolazzi, que é alguém de direita. E eu só repostei falando, poxa, tem alguma coisa acontecendo aí fora. O que eu quis dizer com aquilo? Olha, tem uma multidão de pessoas reunidas e eles estão dando um recado pra gente. E esse recado pode ser bom, pode ser ruim, etc. E aí vieram algumas mensagens, mas você repostou algo da Pietra, que absurdo. Falei, pessoal, uma das coisas que faz um empresário ou uma pessoa ser bem-sucedida é ter os olhos e os ouvidos abertos. Total. Don't shoot the messenger, ou seja, não atire no mensageiro, escute a mensagem. Então, independente se o cara é de esquerda ou se é de direita, o ponto é bom, o ponto é válido, tem alguma coisa para eu aprender. Que eu posso aprender? Um dos maiores aprendizados que eu tive na vida foram através de esporros, foram coisas agradáveis. Mas se eu me fechasse no meu ego dizendo, esse cara que é um babaca, ele não poderia ter me falado isso, eu estava fechando a porta para aquele aprendizado. Total. Então, mantenha os olhos e os ouvidos abertos. Eu acho que a gente tinha polarização de, poxa, eu não quero ouvir nada, eu não quero saber de política. Hoje eu estou na polarização de, tipo, eu só quero ouvir aquilo que estiver alinhado com os meus interesses, seja esquerda ou direita. E acho que o próximo passo, cara, eu vou estar aberto para ouvir, tanto faz quem fala, eu quero o que for melhor para o país. Eu acho que a gente vai viver esse capítulo. Hoje eu estava no almoço discutindo um tema que foi super polêmico, que foi o caso daquela atleta olímpica que teve um breakdown emocional, uma sobrecarga emocional, alguma coisa desse tipo, e ela abandonou a prova. A ginasta. A ginasta, exatamente. E eu fiquei muito surpreso, porque o mundo aplaudiu essa postura, o Brasil inteiro aplaudiu essa postura. Eu não sei detalhes dessa história. Poxa, eu acho que se ela de fato estava numa condição complicada, ela deveria sair, mas eu fui atleta, eu sei como é que é a cabeça de atleta. O que me preocupa nesse tipo de postura, e eu até fiz um post hoje, que eu acho que era para ter saído ontem, que eu falo um pouco sobre essa geração de não cair no discurso vitimista. Que é um discurso que você começa a ficar muito bom em só dar desculpa e encontrar problema, e não fazer o que precisa ser feito. E eu acho que quando a gente pega a nação e que começa a enfatizar quem é somente o sofrido e não quem de fato está tendo boas conquistas, porque, cara, a gente tem boas conquistas de quem nasceu em berço de ouro e quem não nasceu em berço de ouro. Tem um monte de história bonita para contar, mas a gente só quer enfatizar quem é o sofrido, quem não, né, o coitadinho ali. Como é que você enxerga o cenário atua, que tem tudo a ver com a política, né? Porque se a gente pega, cara, esquerda e direita, cara, tá conversando demais, né? Mais uma vez, uma boa pergunta e uma pergunta complexa. O famoso não dá pra
responder isso de uma forma simples, mas eu vou tentar. Eu acho que tem um aspecto, até um post que eu fiz no passado, sobre... Teve um caso recente de uma tenista, ela é negra e japonesa, porque ela não quis dar entrevista durante o torneio, salvo engano, de Wimbledon. E ela estava com muita pressão, ela falou, porra, eu não quero dar entrevista. Aí o pessoal falou, poxa, se você não dar entrevista, você vai ser punida. Você pode perder o torneio, inclusive, porque esse torneio ele existe porque tem patrocinadores, e esses patrocinadores existem porque existe um público. E esse público existe porque ele assiste o jogo, ele assiste a entrevista, ele acompanha o passo a passo disso. Então, obviamente que eu sou solidário a todo qualquer tipo de burnout ou de depressão, ou Total, tanto faz, mas é sabido que esse circo existe, o circo da Fórmula 1, o circo dos globais. Então, pô, eu quero muito ser um ator global. Depois, olha lá o paparazzi. Cara, isso tá no preço. Então, faz parte do se isso jogo. tá no preço, Dá autógrafo. você decide jogar ou não. Mas esse híbrido é o famoso melhor dos mundos, e a vida não é isso. Então, sim, me preocupa. Letra A, eu sou solidário. Letra B, me preocupa a história de, poxa, é um cenário de vítimas. Então, o que a Olimpíada é? Você vê algum corredor gordo? Não tem corredor gordo. Então, mais recentemente, pré-Olimpíada, tinha uma reportagem que falou: a atleta X reclamou de gordofobia, que ela nunca virou profissional, e era uma profissão, atletismo, não lembro, futebol. Mas, pô, não ela tem nada... achou que estava sendo discriminada pela forma física dela. E a reportagem falava sobre isso. Falar, não, velho. Defendendo ela. Você não foi porque você é gordo. Você vai competir com o Usain Bolt pesando 100 quilos? Não vai, irmão. Isso tem nada a ver com preconceito. Isso é o seu fracasso tentando achar uma desculpa. E o que acontece? A maior parte das pessoas é feliz ou triste. A maior parte das pessoas ganha bem ou ganha mal. A maior parte das pessoas é bem-sucedida ou mal-sucedida. Então a verdade é que esse grande contingente, e não estou dizendo que todos, mas um grande contingente de fracassados precisam achar uma desculpa para o próprio fracasso. Então vou mudar aqui o contraponto, mas dentro da mesma linha. Eu nunca fiz essa pergunta pra você, mas eu tenho certeza que você já foi chamado de maluco. Claro. E por que você é maluco? Você pensa diferente, você faz diferente, você trabalha no final de semana, você acorda 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã. Olá, Toledo é maluco. Olá, o Valverde é maluco. Por que é maluco? Porque você está fazendo algo diferente. Então, como eu tenho preguiça de tentar entender o que você está fazendo, por que você está fazendo e qual o resultado, se isso está dando certo ou não, eu preciso criar um selo, um stamp, dizendo, poxa, você é maluco. Quando eu coloco esse selo em você, eu volto para minha zona de conforto. Eu não vou acordar cedo, eu não vou trabalhar 16, 18 horas por dia, sabe por quê? Isso é coisa de maluco. Não é vida. Isso não é vida. Você não tem quero qualidade de vida, você está abandonando sua família. Exatamente, mas poxa, eu queria tanto ter o barco do Toledo, nem sei se você tem barco, mas eu queria tanto tal coisa. Então, pô, eu não fui medalhista, por quê? Porque eu sou gordo. Não é. Tem nada a ver com isso, cara. Assim, vamos dar a César o que é de César. Então, a Olimpíada tá aqui, tá mostrando que quem ganha? O paranoico, o cara que trabalha muito, o cara que treina muito, o cara que é focado. Tem lá atleta brasileiro. Pô, qual é a condição que a gente dá pro atleta da gente? Pouca. Praticamente medalhista nenhuma, de ouro, maratona olímpica. Uma mulher baiana, brasileira, com todas as dificuldades. A ginasta brasileira. Poxa, daquilo que eu li... Vôlei, que também foi ouro. Já não sei mais se é verdade ou não, mas parece que ela foi criada só pela mãe, sem o pai, 4 irmãos. Pô, isso é vencer as dificuldades. Eu acho que o ponto é, poxa, como é que eu faço para ter mais ginastas como ela? Que incentivo eu posso dar às pessoas? Tecnologia, esporte? Porque que agente sociedade produtiva, eu acho que em vez de ficar discutindo cota para tudo, eu não sou contrário a todas as cotas, mas é que agora tem um projeto de lei para que 3% das empresas contratem transexual, travesti, não sei mais como é que chama. Mas LGBTQIA+. Sei lá, enfim, porque toda hora o nome muda também, e você não é obrigado a saber o nome disso. Bom, se vai ter 3% de transexual, 3% ou seja, o X de negro, aí 3% de deficiente físico. E aqui, com todo carinho e respeito, né, mas fazendo outras relações. Então é 3% para não, 3% para o albino, 3% para nordestino, 3% para... Aí você virou um contingente onde as minorias formam a maioria. Então eu não acho que é esse o caminho. Eu não acho que é através da imposição de cotas. Então, pô, Rodrigo... E acontece o que acontece. É dificílimo contratar. Não é que as empresas não querem. É muito difícil de contratar. Sim.
E eu acho que existem sempre dois caminhos de você criar um incentivo. Você pode criar punindo, que é como no fim das contas está sendo feito, porque ou você faz isso desse jeito, ou você vai pagar uma multa. Aí todo mundo paga a multa. Pois é. Ou você incentiva positivamente, que é o que você tava falando. Pô, vamos pegar os estagiários e colocar aqui, né? Pô, vamos botar essa galera pra trabalhar. Se o cara é branco, se é negro, se ele é pobre, se ele é... Eu prefiro que seja pobre para dar um incentivo social. Se ele é transexual, se ele é homossexual, tanto faz. Assim, uma das coisas legais que existem no mercado financeiro, tem muita coisa que não é legal, mas uma das coisas legais que existem é você é medido pelo resultado que você entrega. O pessoal tá nem aí. Se você tem 1,20, 1,60 ou 1,80. Total. Se você tem um olho branco, preto, azul, isso não faz diferença. Pô, entrega o resultado. Não estou dizendo que o racismo não existe, não estou dizendo nada disso. Pô, existe, mas vamos combater isso com cultura. Uma cultura de resultado, uma cultura de divisão. Poxa, por que não, um pouco na linha do ESG, por que não fazer com que as empresas destinem uma parte para treinamento? Por exemplo, tem muita empresa hoje pagando para formação de desenvolvedores, tendo ela interesse ou não nesses desenvolvedores, porque o mundo todo contrata desenvolvedores. Poxa, por que não apoiar essas causas? Por que não ter o lucro, mas também olhar para o social? Eu acho que isso é legal. A fundadora do Nubank falou, olha, não dá para fazer inclusão com todo mundo, porque senão você vai ter, às vezes, pessoas não capacitadas numa posição que não deveria. Isso repercutiu. Foi criticadíssimo. Mas o ponto dela é válido, assim, é 100% válido. Por que eu vou ter só gente fruto de inclusão? Não, vamos apoiar, vamos contratar o cara que é bom. E se o cara não é bom, vamos dar formação também. Então, se existe... E ela disse isso, inclusive. Exato. Temos escolas... Cara, eu tava lá, a gente discutiu o tempo inteiro em criar universidades. A Nuversity, a gente falava, que é a universidade de formação de base, que acabou saindo. Né? Acabou saindo depois para gerentes de produto, que era uma vaga super difícil também de contratar e de encontrar. Só que o que também eu fico muito triste é que hoje a gente tem um recorte de algumas situações específicas e as pessoas nem conhecem a história da Cris, não sabem como ela pensa, não sabem direito como o Nubank pensa. Cara, eu te garanto, o Nubank provavelmente naquela época, era uma das empresas que mais investia em diversidade, que mais tinha diversidade na empresa, que mais tinha programas voluntários, o time mesmo construiu o Nubank incentiva isso, voluntário também. E, a Cris, ela tava falando a paz pura realidade. Para trabalhar aqui, existe um nível. Qualquer pessoa que tenha um nível, prioridade, como você falou, é pobre, é minoria, queremos, em primeiro lugar, nós queremos. Só que é muito difícil. É muito difícil. Há um clima de histeria muito grande, onde você não escuta a segunda frase da pessoa, você não pesquisa Exato. A história. Então, eu sou católico. E como católico, eu tento praticar e tento seguir a religião. E uma das coisas não. Se eu pudesse resumir a religião católica numa palavra ou num verbo, é o verbo amar. Então, eu tento amar as pessoas, eu tento ter empatia e eu tento não julgar. Porque quando você está julgando, você está condenando isso e etc. Então, teve um caso que foi uma menina acusou o cara de ter estuprado ela numa balada no sul do país. O cara foi condenado. O cara foi condenado pela mídia e foi absolvido na justiça. Quando ele foi absolvido na justiça, e parece que o processo foi super bem conduzido e de fato a menina estava mentindo, mesmo, foi sério. Aí um jornal inventou uma notícia dizendo, olha, absolveu o cara sob o ponto de vista do estupro culposo, ou seja, sem intenção. O jornal admitiu que ele inventou a expressão. E aí Deus e o mundo saiu igual um papagaio dizendo, não existe estupro culposo, abaixa estupro culposo. Isso não veio da promotoria, isso não veio do juiz, não veio de lugar nenhum. E as pessoas vão repetindo, vão condenando. A quantidade de mensagens que o juiz recebeu, os familiares do juiz, a filha do juiz, a filha do promotor, foi absurda. Por quê? Porque alguém disse algo e você repetiu. Então, há de se ter muito cuidado com aquilo que você fala. Então, o impacto que teve na vida dessa pessoa. Meus colegas mais burros do colégio, os caras que só tiravam 3, 4, repetiam de ano, viraram especialistas em vacina. Política. Política, Covid, lockdown. Porra, tem uma porrada de discussão. Nunca leu um livro. É você do alto, diria Boris Casoy, do alto sua vassoura, querendo falar se a vacina A ou se a vacina B, se o lockdown tá certo ou se tá errado, avaliando política pública.
Vai estudar um pouco, mas estudar dá trabalho. Dá trabalho. É tão fácil fazer um post, são 2 cliques. Então... E qualquer coisa apaga. É engraçado que eu tenho recebido muita gente que vem comentar assuntos que tá completamente descabido. E aí, no começo eu ainda perdia meu tempo, né? Quebrando o argumento da pessoa, falando, cara, ó, presta atenção nisso, é isso aqui, é isso assim, é assado, assado, assado. Aí a pessoa dava um ou outro reply e depois o que ela fazia? Ela apagava a thread inteira. Então todos os meus comentários que vinham dali sumiam. Então eu fiquei parando pra pensar, cara, eu não vou mais comentar, porque esse é o tipo de pessoa que você tá relatando aqui. É a pessoa que nunca estudou, nunca se preparou, não conhece o tema, mas ela tem toda a opinião do mundo baseada no que ela foi escutando por aí, que já deve ser informação de de quarta, quinta categoria, né? Eu tenho um dia muito corrido, assim. Eu trabalho muito e eu sou pai de 3 filhos, pequenos. Então... Quase não tem trabalho, pô. Fora isso, eu tenho 2 Goldens e uma esposa. Então, assim, é bastante gente. Então, eu não entro mais nessas discussões, eu não vibro essa energia. Quando o papo é legal, e aí tanto faz o ponto de vista. Por exemplo, eu tenho uma pessoa super inteligente, falou, Rodrigo, eu votei na esquerda, eu vou votar na esquerda até morrer. Falei, cara, temos amigos em comum que é de esquerda. Conhecidos. Né? Mas eu falei, cara, mas o porquê? Ele falou, Rodrigo, porque acho que todo político é ruim, é ladrão, etc. Mas, na minha visão, ele falando, foi o governo que mais focou no social. Eu falei, cara, eu entendi seu ponto. Eu não concordo com ele, mas eu respeito. Então, você pode ter diálogos, tanto faz o seu ponto de partida, tanto faz o seu ponto de vista, e tá tudo certo. Não pode ser, é esquerda, dá um tiro. É Bolsonaro, dá um tiro. Não é assim, ou pelo menos não deveria ser assim. Então, não vibro, não respondo. Eu postei algo um dia falando sobre o André Esteves, sobre o BTG, na verdade, que o André Esteves era o Cleiton da TI, não sei se você sabe. Sei. Aí o cara falou... Ele era da informática. Exatamente, passava antivírus. E aí o cara falou, esse absurdo, você exagerou, chamando o cara de Cleiton da TI, não era assim não. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Letra A, é verdade. Aí mandei os links. É verdade. 2, isso só mostra o quanto o cara é foda. Porra! Porque o cara era o Cleiton da TI, um dos caras mais ricos, enfim, majoritário num banco que é uma porrada. Então, isso só dá mérito pro cara. Total. Isso não o desmerece. Óbvio, todo mundo tem qualidade de defesa, etc., mas entende como o raciocínio ele é curto, ele é raso, ele não passa pra segunda frase. Pô, tá um Google, né, cara? Não me pergunte aquilo que o Google pode te responder. Cara, deixa eu apresentar nossos patrocinadores. Eu quero falar com você. Tá com tempo aí? Por favor. Tem mais tempo? Tem? Pra gente falar mais? Queria falar com você sobre M&A. Você tá fazendo um trabalho de geração de conteúdo importante que eu queria saber mais. Você tem seu grupo do Telegram que tá fazendo o maior sucesso, queria saber. Galera, 3 patrocinadores vocês precisam saber. Cada um vai te entregar um negócio diferente. Gestão 4.0, educação. Todo mundo que tá aqui escutando tem benefícios exclusivos. Então, se você tá buscando um curso para evoluir intelectualmente, toda a parte de gestão e liderança está com um curso incrível. Entra lá e procura a Formação G4. Você vai ver que esse curso tá demais. Inclusive, meu curso de liderança tá lá dentro, tá? Bom pra cacete, eu fiz. Vale muito a pena. Fez? Muito a pena. Formação G4, né? Sim, cara, tem OKR, tem coisa pra caramba. Vale muito a pena. Cupom excepcionais no final vai te dar o desconto lá no carrinho. Espaço Volpe Saúde, inclusive, vou te passar o bônus. Todo mundo que vem aqui tem consulta com o Doc. Espaço Volpe, você vai ter acesso à nutrição, avaliação corporal, médicos super competentes, já passaram 2 por aqui. Daqui 2 ou 3 semanas vai passar outro médico. A gente vai falar muito sobre veganismo, é um médico que só fala sobre isso, fazendo o contraponto da André, que passou aqui, falamos só sobre carnivorismo. A condição no Espaço Volpe é incrível, galera. Então entra lá, fala que você veio do Excepcionais, que você também vai ter essa condição incrível. E o assunto do momento que é vender na internet, que é a V4 Company. Se você precisa de um parceiro para te ajudar a vender na internet, a V4 Company é o parceiro que você deve buscar. São mais de 200 escritórios no Brasil. Eles trabalham com grandes empresas. Vale a pena você entrar lá porque vai ter um diagnóstico grátis para você. v4company.com. Fale que você veio do Excepcionais, espaçovolpe.com.br e gestão4.0.com.br. Valverde, você criou um grupo no Telegram e você tem contado histórias que o pessoal tá amarradão, né? O pessoal tá adorando essas histórias. Cara,
da onde surgem essas histórias, que você já contou várias aqui? Como é que você escolhe as histórias que você vai contar lá? E o que tá por detrás desse jogo que você tá fazendo? É simplesmente um prazer que você tem? É simplesmente repassar o seu conhecimento de, tantos anos de estudo para essa galera? Ou tem algo a mais que você tá querendo buscar ali? Vamos lá. Começou e é 100% genuíno, 100% gratuito. Então, o que eu compartilho lá? Experiências que eu acho que não faz muito sentido no Instagram. Eu fiz um grupo menor de pessoas, era para ser, entre aspas, close friends. Tá. Mas você mandar um áudio, então o cara só acessa aquele canal se ele tiver a fim de ouvir um áudio, 2, 5, 7, 10 minutos e por aí vai. Então eu compartilho experiências do passado, compartilho experiências do presente. Hoje eu compartilhei, ontem eu compartilhei histórias. Era para ter uma rotina, mas eu não sou um cara muito de rotina. É difícil fazer rotina de Tem que conteúdo. ter aquele horário para postar, porque não é a minha atividade principal. E eu faço isso por give back, né? Você tem que usar expressões em inglês para você ficar sofisticado. Disruptivo, give back, cashback. Você tem que ter algumas palavras-chave. Mas, resumo da história, eu pude acessar muita gente bacana na minha vida. Por exemplo, você é um cara bacana que eu acessei. Então, a gente criou amizade, a gente se encontra, a gente, bebe, almoça, etc. E isso é muito gostoso. Então, a ideia é, quantas pessoas gostariam de ouvir esse almoço que eu tive com o Toledo? Eu fui almoçar com o vice-presidente Latam da Accor. O almoço foi, super rico, super divertido. Eu falei, por que não distribuir esse conteúdo? Fiz uma live com ele que foi legal pra caramba também. Demais. Então, eu dou conselhos assim, daquilo que eu passei, eu tive um aperto e eu fiz isso, eu passei dificuldades, eu, já quase quebrei. Então, a minha história é a história real. Então, eu não tô me vendendo, eu não tô vendendo nada. Eu já tive tenho, inclusive, um formulário preenchido. Algumas pessoas falaram, Rodrigo, eu vou pagar aqui mais de 10 mil reais por pessoa para fazer um curso. Eu tinha ali 20 interessados. Caramba. E eu não fiz esse curso. Por que eu não fiz esse curso? Porque eu tinha que preparar um conteúdo, eu tinha que me dedicar. E eu estou num momento muito intenso na ProSolute. Eu estou nesse momento há 12, 15 meses. Então não dá para tirar o olho da bola. Mas no mais puro e genuíno sentido de falar, cara, eu ouvi muita coisa, muita gente me deu conselhos, uma frase, etc., que mudaram a minha vida. E a ideia é semear. E eu tenho escutado muito feedback legal. Rodrigo, eu tava num momento ruim e, você me falou isso. Depois te mostro meus stories aqui, são vários feedbacks legais. Foi meu aniversário recente. Rodrigo, continua com o Telegram. Isso tem mudado a minha vida. Eu lembrei de você, tive uma briga de sócio. Meu sócio me roubou, falei, bem-vindo ao time. Porque tudo acontece. Então, eu tenho um jeito mais um pouco objetivo, mas também mais relaxado de tratar sobre os assuntos. Eu fui roubado. Estilo baiano, né? Exato. O baianês, isso aí poucas pessoas conhecem. Fui roubado. Eu falei, parabéns, bem-vindo ao time, velho. Você não é o primeiro, né? Não será o último. Olha a Bíblia, tá cheio disso. Então, não se vitimize. Aconteceu, beleza. Como é que resolve, né? Letra A. Letra B. O que você pode fazer para que isso não aconteça de novo? Como é que você aprende? E todo mundo cansa. Todo mundo às vezes sofre, todo mundo bate lá no fundo do poço. Aí eu falo, no fundo do poço tem uma mola, velho. Procura que tem a porra de uma mola. E essa frase não é minha. Essa frase da Adriane Galisteu, que ela deu numa entrevista há 20 anos. Caramba, não sabia. Mas aí eu gosto de ler. Então, frases como essa me marcaram e de repente a gente passa pra frente e isso toca a vida de outras pessoas também. Na hora que aquela pessoa tá te ouvindo, essa pessoa tem mulher, tem marido, tem filhos, tem etc. Fala, tá vendo? Aquele é um mundo de verdade. Isso transcende, né? Não é aquele só mundo ali, né? show-off de Instagram, onde todo mundo é rico, bonito, não tem problema. Todo mundo é bem-sucedido. Eu falei, o que esse cara tá dando aula aqui sobre assunto X? O cara nunca montou uma empresa, o cara nunca ocupou uma posição de destaque. E aí tem até um cara que a conta dele é caçada, toda hora. O cara só faz polêmica. Bem. O cara só faz polêmica. 0 carteira assinada na vida. Nunca trabalha. Um total de 0 se ele tem. Então o trabalho dele é te ensinar a ganhar dinheiro. Entendi, conte-me mais sobre isso.
Então tem muito empreendedor de palco, tem muita coisa, então não é minha linha, não quero vender nada, não quero fazer o lançamento, 7 dígitos em 6 dias, não quero fazer nada disso. Só quero compartilhar conhecimento, e se isso virar uma unidade de negócio um dia, bom, se não virar, tudo bem também, tá tudo certo. Show. Cara, você trabalhou muito tempo com M&A, né? Sim. E esse é um negócio que, neste momento da minha vida, voltou a ser intenso, né? Depois de 8 anos trabalhando com carteira assinada, eu voltei a empreender. E eu queria saber um pouco da sua história, porque a primeira frase que tem no seu Instagram é advogado aposentado. Exato. Qual que é a história do advogado aposentado? O que você fez ao longo desses, tantos anos de carreira que você teve na advocacia, que você não largou totalmente, né? É a sua essência, né? Você ama isso. Mas o que você fez de história e que levou você a falar, agora é minha vez? Porque você ajudou tanta gente a fazer os próprios negócios, né? Eu dei baixa no OAB, então profissionalmente eu não advogo. Eu gosto do assunto, eu sou um tarado por M&A, eu gosto dessas coisas e de vez em quando eu ajudo como um conselheiro, como um consigliere. E por essa mudança, eu acho que tem mais a ver com o papel do Céu do que com o Rodrigo, porque a história da ProSolute é uma história que aconteceu por acaso. Então, de eu ajudar uma família a vender um processo e ninguém quis comprar porque o valor do cheque era baixo. E eram, enfim, mais de R$1 milhão. E eu falei, bom... Baixo para as empresas que você... Falou, pô, não quero fazer cheque abaixo de 10, 20, 50 milhões. Falei, boy, isso é pequeno para você, não é pequeno para mim. Reuni uns amigos, comprei. E o segundo pensamento que eu tive, falou, olha, de onde saiu esse processo, devem ter outros. E entendi que havia um mercado grande, desatendido. E aí tem os porquês disso, mas resumindo, as pessoas são poucos players que tem no mercado, quando eles atuam, eles têm que captar muito dinheiro, eles têm que alocar muito dinheiro. Então não faz sentido atender o middle, porque você tem muito mais trabalho para de repente chegar no mesmo resultado. Como não tinha bolso de 100, 200 milhões, eu tinha que começar pelo middle. Então aquilo que era uma, entre aspas, limitação, se tornou um truque, um trunfo de oportunidade. Eu comecei a navegar no oceano quase que de forma isolada. Mas sobre o meu tempo de M&A, o que eu fiz? Eu trabalhei numa empresa de capital aberto, fiz alguns M&As dentro dessa empresa, fiz a fusão, participei do processo de fusão do Submarino com Americanas. Caramba, animal. Terceira maior empresa de e-commerce do mundo à época. E veja que a Magazine Luiza não era nada e hoje dá um pau. Eu fiz essa pesquisa recente. Por sinal, fazendo muito M&A. Pois bem, que é lindo. A ação da Magazine Luiza nos últimos anos subiu 12.000%. Estava fazendo esse comparativo. A da B2W subiu 350%. Uau! Então, assim, uma diferença absurda. E o porquê? Time, gestão, alinhamento, propósito, M&A. Então, porquê que quando você faz um M&A numa empresa listada, normalmente o mercado já ajusta, né? Ou seja, você praticamente compra de graça a empresa, né? Boa parte das vezes sim, porque você tem um múltiplo, sua ação é tradeada a 20, 25, 30, você está comprando o cara um múltiplo de 5 a 10. Então, sim, sai de graça. Por que eu fui parar no M&A? Porque eu odiava o serviço público. Então, eu odiava o judiciário, eu achava lento, burro, eu achava corrompido. Então, quando eu era estagiário, a gente entrou com um processo e a execução de uma dívida, acho que era uma nota promissória, um cheque, alguma coisa assim, um valor expressivo. Aí o juiz chamou o sócio do escritório e falou, olha, eu quero propina. O cara falou, mas por quê? Né? Tipo, é um cheque, uma nota promissória, tá aqui o valor. Não, sem propina não anda. Falou, deixa eu falar com o cliente. Obviamente não falou, falou, não tem condição, assim, não faz sentido. Aí o juiz deu uma decisão dizendo que o cheque estava prescrito e não estava. Ele disse que estava prescrito, entrou com um recurso, o tribunal falou, não, isso não está prescrito, você está louco. Voltou para o mesmo juiz. Ele falou, e agora, o seu cliente mudou de ideia? Caraca, você tá de brincadeira. Só que nisso, perdeu-se 3 anos. Então eu falei, cara, eu quero fazer algo que não dependa do poder público, porque eu acho ele ineficiente, burro e corrupto. Fui pro direito societário. Porque o direito societário você não depende de ninguém. Depende de ninguém, né? Você depende da junta comercial. É privado com privado. Você depende da junta comercial, que é ruim, mas não é péssima. E às vezes o CAD, que também é um órgão que costuma funcionar bem, costuma. Então, por isso eu fui pro direito societário. E eu adoro o direito societário, porque direito societário para mim, e não é para
boa parte dos advogados que eu conheço, para mim é um tango. Para cada não precisa ter um sim. Então, por um lado, eu tinha um advogado, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não dá, isso tem risco. Eu falei, cara, como é que faz? Eu quero ver como é que faz. E aí estudar o ângulo, o que é risco, como é que a gente mitiga, qual que era a taxa de retorno, se compensava, etc. Você crescer por meio de aquisição é muito bom. Porque como é que você vai ter aquele cara dentro da sua empresa? Você vai contratar um CLT com aquele perfil? É muito difícil. Agora, se o cara montou a empresa, o cara já tem aquele drive, o cara já tem as experiências. Pô, eu compro aquele cara, eu compro aquele expertise, eu compro aquele nicho de mercado, eu compro aquela região, aquela área de atuação. Porque se eu for montar do zero, eu vou brigar contra ele. Então eu vou gastar tempo, implementar, contratar, dar certo, dar errado na contratação. O cara já está funcionando, eu vou fazer o scale-up disso, mais uma vez para acender. Então eu vou comprar, eu vou escalar, eu vou reduzir custos, eu vou ter sinergia. Então a beleza do M&A, eu acho que a gente tem isso em pouquíssimas áreas do direito. E aí fui para IPO, lançamento de debêntures, enfim, M&A de infraestrutura, de tecnologia, foram vários setores. Eu era aquele cara curioso, voltando. Então, quando havia um IPO, pô, precisa fazer aqui a due diligence, precisa ver os contratos. Eu lia todos os contratos. Eu era um dos últimos a sair, eu era um dos caras que mais trabalhava, eu vim da Bahia, eu não tinha amigo, eu não tinha dinheiro. Então o que eu tinha para fazer? Trabalhar. E eu trabalhava com gosto, eu falei, não tem problema esse perrengue, eu comia lasanha congelada todo dia, irmão. Eu tinha um frigobarzinho, que tem aquela fileirazinha que é um congelador, então eu ia no supermercado um dia sim, um dia não. O dia que eu ia, eu comprava 2 lasanhas, a do dia e a do dia seguinte. Então eu comia lasanha congelada. Eu falei, não tem problema essa lasanha, porque ela é lasanha hoje, amanhã não será mais uma lasanha congelada. Total. Então não tem problema você apanhar dentro de um contexto que você sabe que você vai mudar a sua realidade. E você só muda a sua realidade de forma honesta com hora trabalhada. Não tem outro caminho. Então você vai trabalhar, você vai chutar a bola 1000 vezes até que seu chute vai ficar melhor. Então na linha do tempo isso fez toda a diferença. Então eu acabei no M&A vendo várias empresas, vários setores, vários fundadores, vários perfis de pessoa. Menino no Nordeste, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, no Norte. Puta de uma escola. Uma escola incrível. E de todos os segmentos que a gente puder imaginar, né? Exatamente. Então já fiz deal de $1 bilhão, já fiz deal de milhares de reais. Tá tudo certo, eu gostava do negócio. Então hoje, eu faço as reuniões, fica muito fácil fazer a leitura de pessoas e de tabuleiro. Que são 2 coisas que você precisa fazer para ser bem-sucedido na negociação. Quem são as pessoas, quais são os interesses dela, o que ela quer, o que é ponto focal, o que é importante para ela e tabuleiro. Como é que eu mexo essas peças, ou como é que eu vejo essas peças se mexendo e vou me adaptar. Se você não faz essa leitura, você é um burocrata. Você é um cara que só escreve contrato. Então eu era conhecido como o destravador de deals. Quando tinha problema, quando tinha osso, pô, manda o Valverde, o Valverde vai dar um jeito de resolver. E normalmente eu resolvia. Eu só não consigo resolver deal quando o cara é muito maluco ou muito desonesto. Porque Qual a sua estratégia? Você usa um pouco o espírito baiano? Só para quem assim é novo aqui, não conhece, eu morei 7 anos na Bahia. E minha mãe é baiana. Boa parte da minha família é baiana, meus primos, etc. E o baiano, ele tem é impossível você sentar com um baiano clássico e não ter uma boa conversa como a gente tá tendo aqui, né? O baiano, cara, você entra num bar, o cara que vai te servir a cerveja, a pessoa que vai te servir a cerveja, ele se torna seu melhor amigo em 5 segundos, não é? Tô mentindo? Você usava isso? Isso era um dos artifícios? Continuo usando, mas não como um artifício, mas é de forma natural e genuína, porque o baiano é assim. O baiano dá bom dia pra cavalo. Essência, o baiano dá bom dia pra cavalo. A Bahia é a maior concentração de negros fora da África. E isso tem um impacto na nossa cultura que é incrível. Lembro de uma época que era a maior cidade do mundo, né? Era uma das maiores cidades. Fora da África é a maior concentração. O Estado tem muito negro. E isso é ótimo, isso é excelente. A comida da gente é uma delícia. A música... Uma das culturas mais impressionantes do Brasil. A música é do cacete e a galera, o clima é esse. A cultura, a música, a felicidade. Então o cara abre um sorrisão que é, do cara da limpeza, o presidente da empresa, todo mundo brinca, todo mundo é divertido, todo mundo é leve. A Bahia é um estado leve. Eu acho que a Bahia é um dos estados que te ensina a ser gente. Porque ser gente é isso. Ser gente não é dar um abraço de lado ou dar um aceno à distância, ou ser aquele politicamente correto, o educado, eu não te faço as críticas. O baiano olha no olho e fala, cara, não gostei. Cara, de novo, eu vou dar um murro em sua cara. Ele fala isso.
O filme Ó Pai, Ó mostra isso. Exatamente, ele não vai falar com fulano, com Beltrano pra puxar seu tapete. Ou ele vai sair na mão com você, ou ele vai te abraçar e vai pular carnaval. Olha o carnaval, olha a origem do carnaval, olha aquela multidão nas ruas, aquela São João mistura. maravilhoso. Exatamente. Então, sim, a empatia. E por que esse lance da Bahia é importante como instrumento na mesa de negociação? Porque te faz ter empatia pelas pessoas. Falei, irmão, por que você está tão nervoso? Pô, o que você quer? O que é ponto? Ó, se você fizer isso, vai ter aquela outra reação. Faz mais sentido seguir nesse caminho? Então, tem menos ego na mesa, tem menos vaidade, tem menos passionalidade, tem mais racionalidade, não quer de empatia. Rapaz, me ajude, eu preciso de você. Ou como a conversa fica melhor, eu não assumo aquela posição, você está errado. Veja esse mesmo contrato. nível, né? Você não tá em cima... Nem embaixo. Nem embaixo, né? O artigo 286 do Código Civil de 1964 diz que conversa chata. Chato. Meu irmão, atrás de toda empresa tem um coração batendo. Do presidente, do dono, do fundador, do gerente. Como é que eu faço esse coração bater da forma correta, na direção correta? E te digo, 90 ou 95% das brigas societárias que eu estive foram frutos de ego e vaidade. Ego e vaidade, né? Então, você vê que não é algo racional, matemático, financeiro. Então, mais uma vez, como é que eu tiro esse ego da mesa? Como é que a gente vai ao ponto? E às vezes as pessoas só querem desabafar. As pessoas não são escutadas, são oprimidas, têm trauma de pai, de mãe, etc. O cara só trabalha, não é amado. Então, de repente, aquele problema tem muito mais problemas por trás, que obviamente você não vai resolver na mesma negociação, mas te ajuda a ter empatia e você vai para o lugar onde aquela pessoa está. Quando você chega do lado dele, como alguém que quer conciliar, isso ajuda a destravar inúmeras negociações. Você que hoje, cara, tem essa puta dessa bagagem, eu diria que você é praticamente um banker, né? Na hora que você olha historicamente o que um banker faz, tá sempre olhando para o mercado, vendo oportunidades. Só que agora você é um empreendedor com uma visão de banker, com uma visão jurídica fodida, você sabe fazer esse negócio acontecer. O que você, hoje, montando seu negócio, olha para esse mercado, tanto do lado para você como aquisição ou fusão, como para depois lá no futuro, qual que é o seu sonho grande? O meu sonho grande é ser, enfim, um player relevante no mercado de ativos alternativos, dentre eles processos. Então a gente já comprou uma empresa, a gente negocia... Já compraram a empresa? A gente negocia hoje a compra de outras 3, seja participação ou controle, ou tanto faz. Mesmo segmento? Ou segmentos correlatos. O mesmo segmento ou segmentos correlatos. Então eu super acredito, super sou fã da estratégia de M&A. Ter feito muito M&A me fez criar a empresa em 2018 e não ter feito a rodada de investimento ainda. Então operei ali com capital próprio e Family and Friends. Então a gente deve partir para uma rodada agora no segundo semestre, ou seja, eu já rodei o modelo, eu já bati cabeça, já acertei, já recebi, já ganhei, já perdi. Agora eu já sei quais são os botões, já sei que eles existem, já sei o que apertar, qual botão apertar, quando apertar, e agora é mais uma vez fazer a escalada do negócio. Então, acho que tem bastante espaço, a gente gera renda, a gente gera receita, a gente tem uma série de funcionários que trabalham com a gente uma série de parceiros que trabalham com a gente dá liquidez para o advogado, para o dono do escritório de advocacia, para o autor do processo, esse dinheiro vai para a economia, esse dinheiro movimenta a economia real, então a gente também tem um impacto social que é relevante, a gente dá retorno para os stakeholders, então é uma equação, né? É um dos poucos casos em que todo mundo sai feliz, todo mundo é beneficiado. A justiça, porque quando eu compro eu tento fazer acordo, então eu tento baixar o número de processos. A gente tem essa história do give back, de pensar em soluções que possam ajudar o setor, o poder judiciário. Enfim, eu estou muito grato na posição que eu estou, porque agora eu não presto mais serviço para os outros, eu presto serviço para mim mesmo, então esse background me ajuda bastante. Eu também continuo ouvindo muitas pessoas, eu continuo conversando com pessoas como você, como o Thales, como o Alfredo, com o pessoal do G4, como o Denner da V4, poxa, o que vocês estão fazendo? Me fala aí qual foi a dor. Eu continuo aprendendo, eu continuo curioso, porque apesar de ter trabalhado para muita gente, hoje é um negócio diferente daquilo que eu fazia. Então não presto mais serviço, hoje é um mercado financeiro.
Então eu continuo tendo pessoas que disponibilizam tempo para mim, para me dar conselhos. E não é que o cara te liga, quer um conselho? Não, pô, vamos falar. Não, hoje eu não posso. Quando pode? Pode estar. Então eu ligo pro cara, hoje eu não posso. Beleza, eu vou de novo. Eu vou até conseguir, porque eu sei da importância desses conselhos e boa parte deles eu também disponibilizo no Telegram para que a informação não fique só comigo. Caraca, que episódio. Normalmente quando a conversa boa, o episódio porra e o papo tá muito bom. Cara, conta aí onde a galera te encontra, quem quiser escutar essas histórias aí do Telegram, seu Instagram. Não, vou deixar o link aqui embaixo, mas fala aí pra galera que tá só escutando. Deixa o link, mas é @ROD_Valverde, esse é o Instagram. No Instagram eu disponibilizo lá o link do Telegram, que é um pouquinho mais complicado, o link. Galera, acha no link tá no link da bio. Exatamente, tá no link da bio, e normalmente eu costumo responder as perguntas, ou pelo menos uma parte delas eu consigo, porque eu sei da importância de você receber um conselho certo na hora certa. Eu estava sábado na livraria com meu filho, uma mulher mandou uma mensagem no Instagram e falou, pô, eu tô com uma dúvida, tô numa briga societária, eu não sei o que fazer. Uma dúvida genuína, eu falei, tá aqui meu celular, me liga. Caraca. Eu liguei, o meu filho lá escolhendo. Você nem sabia quem era? Nunca nem vi. É mesmo? Nunca nem vi. Você fala com estranhos e ajuda mesmo o telefone. Exato, né? Cara. Assim, a vida foi muito generosa comigo. Papai do céu foi muito generoso comigo. Então, eu acho que a gente está aqui para ser instrumento de Papai do céu. Então, se é para fazer o bem, por quanto eu cobrei por isso? Nada. Se ela quisesse pagar, eu também não aceitaria. Mas eu sei que naquele momento eu dei a ela a paz que ela precisava. Eu falei, olha, o caminho, na minha visão, é esse. Ela falou, pô, Rodrigo, fez sentido. Você me ajudou. Isso era um sábado. Ela estava agoniada no sábado. Rodrigo, você vai conseguir fazer isso sempre? Não. Mas naquela hora eu podia. Por que não fazer? Então, eu olho para a vida, Toledo, de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que nascer, crescer, enriquecer e morrer, eu acho muito pobre para estar na lápide de alguém. Qual é seu papel nesse mundo? Que bem você vai fazer para o outro ou para o mundo? Então, é só, comprei um carro, comprei um barco, viajei para tal lugar, postei, olha que hotel legal. Você está num país de pobres, você está num país que tem uma distribuição de renda extremamente desigual, e você está postando só luxo, 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 luxo. É isso que você quer falar? Você quer mostrar para os outros quão rico você é? Poxa, que tal... Não tem problema, você mora na casa, você mora, ou você tem um carro, você tem... Mas são esses os valores. A vida é tão transitória. Quantas pessoas de repente não morreram de Covid, jovens ou velhas? Quantas pessoas não batem um carro ou tem um câncer? Agora uma promotora, Alicinha Cavalcante, acabou de falecer. Pessoa do bem. Fazia muita festa lá na Bahia. Uma pessoa super do bem. Então você absolutamente não sabe o dia de amanhã. E se você não sabe, como é que você quer passar por essa vida? Minha sugestão, meu melhor conselho, que não é meu, é de um cara que morreu há 2000 anos, ame. Exercite o amor. Pratique o amor todo dia. Desde quando você tem esse trabalho de fé aí? É desde de pequeno? Veio de família? Não. Mais uma vez, Papai do Céu. É meu melhor amigo, cara, unha e carne comigo, faleceu no acidente de carro. Tinha 17, ele tinha 19. O pai dele, eu não era batizado, eu não era católico. O pai dele, obviamente, sofreu muito. E eu era amigo da família, eu vivia na casa do pessoal, era o prédio da frente. Eu falei, bom, eu não vou deixar esse pessoal na mão. Vou almoçar com eles, vou estar com eles, vou dar suporte, porque meu pai me ensinou a ser homem. Então você é homem nas horas boas e nas horas ruins. Então eu fui lá toda semana, eu já tinha proximidade, só que essa relação ficou ainda mais próxima. E o meu padrinho, que perdeu um filho, que sofreu uma dor incrível, abraçou a fé, abraçou a religião, e foi abraçado por ela também. E ele virou um outro homem melhor. Então eu vi a transformação de alguém para alguém melhor. E eu comecei a dar esse espaço. E, surpresa, não é surpresa, eu também me tornei alguém melhor. O nível de estresse que eu tenho hoje, o nível de relacionamento que eu tenho hoje, é diferente. Eu não preciso nem te perguntar, mas de 100% das pessoas que a gente conhece em comum, provavelmente eu sou uma das pessoas que você mais tem carinho. Você me olha com carinho. Por que você me olha com carinho? Porque eu te trato com carinho. Por que existe essa troca de carinho? Porque é como se a gente tivesse um tanque de combustível de amor. Isso aí. E esse tanque, na minha visão, você só abastece ele com o amor de Deus. Você não abastece ele com carro, não abastece ele com relógio, com droga, com bebida. Você abastece ele com o amor de Deus. Então, esse amor de Deus, quando ele está ali mais baixinho, eu falo, pô, vou na missa. Então, o meu dia hoje começou
na missa. É. Meu dia começou Dia de semana. segunda-feira, na missa. É mesmo? Eu só falhei terça. Mas domingo eu tava, sábado eu tava. Então, quanto mais eu vou, mais eu aprendo, mais eu me conecto. E aqui, poxa, tem gente que gosta de meditar, tem gente que vai adotar um caminho ou outro, mas sendo o caminho de Deus, sendo o caminho do amor, como é que você lida com a traição? Nem tô falando de homem e mulher, mas... Qualquer tipo de traição. De um amigo. Pô, será que você olha com empatia ou você é mais um julgador? A pessoa entrega o que ela tem. Se ela não tem amor, ela não vai te dar amor. Poxa, eu fui traído, inclusive recentemente, questões profissionais. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque são pessoas que eu já deveria ter demitido, que não tinha demitido. Então aquilo pra mim foi um livramento. Rodrigo, qual é o seu sentimento com relação a elas? Amor. Eu tô te falando isso olhando no seu olho, de coração aberto. Você tem o poder do perdão. Eu não tenho. Papai do céu tem. Então eu vou buscar nele. Falar, Papai do céu, me ajuda a perdoar. Eu não quero viver esse sentimento ruim. Eu não quero viver energia ruim. Eles deram o que eles tinham naquele momento. E de que me adianta ficar vibrando algo ruim? E hoje inclusive, esse assunto surgiu. Eu falei, poxa, eu tenho rezado. Por que eu tenho rezado? Para que eles entreguem outra coisa. Mas para eles entregarem outra coisa para qualquer outra pessoa que não eu, né, porque obviamente já não há mais relacionamento, eles precisam ter amor. Então que eles tenham amor. Porque na hora que eles tiverem amor, eles vão distribuir outra coisa que não uma falta de caráter, que não uma sacanagem. Então quem agride, normalmente não agride porque quer. Agride porque também sente uma dor. Então que essa pessoa possa curar a própria dor, que ela possa seguir uma vida, porque a vida é simples. Ou você está na luz, ou você está na sombra. Ou você está no amor, ou você está no desamor. Então, pare e pense. Esse pensamento que eu estou tendo está dentro do amor? Essa atitude está dentro do amor? E veja, não é que eu seja o amor em pessoa, o amor 100% do tempo. Hoje eu estava falando com minha mulher, ia fazer um comentário, eu falei, puta, não vou. Ela falou, já até imagina, melhor não. Porque continha ironia, mas também falava mal de uma pessoa. Eu falei, pô, não, nem por esporte, ou seja, nem pela piada. Então, eu sou hoje uma pessoa melhor, tenho relações melhores, durmo melhor. E para quem está ouvindo, e todo mundo tem dificuldade, eu passei recente por uma grande. E aí vi um versículo de Mateus que diz, não tenha medo, basta ter fé. E para mim a vida é isso. Não tenha medo de nada. Não tenha medo da crise, não tenha medo do Covid, não tenha medo de perder o emprego, não tenha medo de empreender. Basta ter fé. Eu estou no caminho certo, Senhor. Ilumina meu caminho, me mostra. E tudo tem um porquê, tudo tem um aprendizado. E se você tiver uma passagem aqui, amando, sendo amado e espalhando amor, eu acho que sua missão aqui foi completa. Caralho, não sabia. Eu sabia que você era um cara religioso, um homem de fé, porque eu te vejo direto indo na missa, mas não sabia o quanto isso tinha sido importante pra você. A espiritualidade pra mim sempre foi muito importante, mas eu sempre busquei uma espiritualidade mais alternativa na linha de meditação e tal. E recentemente, aliás, já faz um bom tempo, a Renata começou a pedir pra resgatar a fé dela. Ela tinha perdido a fé e ela começou a rezar. E eu também assisti transformações impressionantes na vida dela. E hoje nós dois rezamos juntos todos os dias de manhã e todos os dias antes de dormir. E vou te dizer que foi uma das melhores coisas que me aconteceu nos últimos tempos, cara. É um negócio que você se conectar com Deus é um ato de humildade, né? É um ato de humildade, de você entender que tudo isso daqui ao nosso redor foi criado por essa força superior, qualquer que você chame. E você saber se conectar com essa energia e pedir ajuda nos momentos de dificuldade, e pedir o que você quer e iluminar o seu caminho, né, que você falou, pra onde a gente quer ir. Puta, tenho aprendido demais, cara. Vou te dizer que tem sido pra mim momentos muito importantes de reflexão, de meditação e de fé. Porque é esse negócio, fé, cara, é não ter medo, né? Sua mulher mudou, se sua mulher muda, você muda, e o casal muda. 95% dos amigos que eu vejo separando são por motivos bobos. Também. E é um acúmulo de motivos bobos. E você olha, poxa, se eu tivesse resolvido isso antes, e se eu tivesse colocado o amor no centro, o amor de Deus,
Porque a gente tem um incentivo a ser egoísta. Eu quero do meu jeito, eu quero a toalha ali, eu quero o carro aqui. Poxa, você arranhou meu carro, então um esporro homérico. Pô, você largou a toalha molhada. Pô, você não tá cuidando do filho do jeito que deveria. E tudo vira uma briga. Aí um dos lados parte, ou os dois lados partem. Então, não estou dizendo que o seu casamento, com a fé, vai durar o resto da vida. Mas, sem sombra de dúvida, eu posso te afirmar que tem muito mais chances de durar muito mais tempo. Por quê? Você passa a ter um outro olhar. Pô, minha mulher tá brigando comigo. Pô, será que tá bem? O que tá por trás disso? Vou deixar uma frase que é muito bacana, isso ajudou muito no meu casamento. A briga que você tiver, ou potencialmente você pode ter com sua mulher ou com seu marido, você se faça a seguinte pergunta. Esta briga é maior ou menor do que o meu casamento? Caraca. Ou seja, sempre vai ser menor. Menor! Sempre. Pegou o filho no colégio, no horário, atrasou, minha mulher atrasou se arrumando. Isso é maior ou menor? Justifica. Só faça essa pergunta. Se for maior, siga em frente. Aí também já foi, né? Mas nunca é. Mas nunca é. Ô, Valva, tem 3 perguntas aqui que a gente selecionou dos ouvintes para você responder. Primeiro foi do Thiago Gomes Cunha. Ele tá perguntando assim, o quão preparado está o ambiente jurídico nacional para se empreender com passivo judicial? Médio preparado. A gente tem a seção de crédito já consolidada, mas você tem o Paulo Guedes querendo mudar a regra do precatório, tem juiz trabalhista que não quer aceitar a seção do crédito trabalhista. Aí você pergunta, mas excelência, o Código Civil que o senhor usa não é o mesmo de Brasília. Será que a gente tem um Código Civil específico só para essa vara de trabalho? Então tá médio preparado. E ampliando um pouquinho a pergunta, esse mercado é relativamente novo no Brasil, começou com precatório um pouquinho mais antigo, depois processos cíveis, eu estou falando de 20 anos precatório, eu estou falando de 10 anos processos cíveis, e processo trabalhista, consumerista, etc., middle market, aí começou com a gente mesmo em 2008. Então, é relativamente novo, e o porquê? Porque, historicamente, a curva de juros no Brasil sempre foi alta. Então, ainda tem uma questão cultural, as pessoas não sabem que podem vender o processo, as pessoas não sabem que podem investir em processo, então a ProSolute acho que tem um grande papel aqui de evangelizar não só o judiciário com relação a essa nova cultura, porque veio para ficar igual o Uber, a pessoa que reclama da seção de crédito é o taxista reclamando do Uber, é um cara desinformado e que está lá na idade da pedra. Mas, enfim, eu acho que é médio preparado, mas é parte circunstancial histórica, mas isso deve mudar. O Luiz Candreva está perguntando aqui quais são os equivalentes, os benchmarks da ProSolute em outros países ou outras realidades. A gente tem um mercado muito grande nos Estados Unidos, mais de $1 trilhão. Lá tem, obviamente, semelhanças e diferenças e, por exemplo, lá é difícil litigar. Então, é caro litigar, é caro brigar. Então, é um país que funciona. Então, se eu vou dever para você e eu não te pagar, eu vou ser punido. Por que a Petrobras fez acordo? Por que a Vale faz acordo? As custas do processo é caro? As custas do processo. As custas, o advogado, as condenações são pesadas. Então, lá você tem um incentivo a cumprir a lei. Aqui você tem um desincentivo, dado que o processo dura 20 anos e vai ser outro diretor, outro prefeito ou outra pessoa. Então, os Estados Unidos é um mercado bacana, porque é mais de $1 trilhão, e a Grã-Bretanha também é um mercado relevante, a Austrália, tem bastante coisa acontecendo mundo afora. O DHD_Barbosa está perguntando aqui quais diferenciais são indispensáveis para uma carreira de sucesso na advocacia. Hora bunda e leitura. E acho também que relacionamento em que sentido? Converse com pessoas mais velhas. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Esses caras estão na sua frente. Você pode ser 1000 vezes mais talentoso, mas o cara tem 10 anos na sua frente. E esse fator tempo não vai mudar. Ele sempre vai estar 10 anos na sua frente. E hora bunda. Então, eu não sou um cara de happy hour, eu não sou... Hora bunda, você tá falando, sentar na cadeira e trabalhar, estudar ler. E preparar. Chegue mais cedo, sai mais tarde, faça diferente. Você quer fazer a mesma coisa que todo mundo e ganhar mais do que os outros? Nossa, a conta tá errada. Então, tem que ler bastante, tem que trabalhar, ler coisas sobre o direito, ler coisas fora do direito. Como é que você vai pegar um cliente de uma siderúrgica só falando sobre processo? Porque o agravo de petição, blá blá... Cara, esse cara deve gostar de vinho, esse cara deve gostar de cavalo, ou de tênis, ou de futebol. Você tem que ter um pouco de cultura para sair do mais do mesmo. Então, muitos clientes eu conquistei fora do expediente. No almoço, no jantar, seus hábitos dizem sobre você.
Então, por exemplo, um cliente bacana que eu tive na advocacia foi o próprio Thales. Ele, quando resolveu me contratar, ele falou, Rodrigo, eu te encontrei em algumas festas, ou seja, a gente se via em ambientes sociais e a gente conversava em ambientes sociais. Então, a gente frequentava lugares iguais ou parecidos. Ele falou, eu nunca te vi usando droga, eu nunca te vi doidão na balada, eu sempre te vejo, bebendo, curtindo, etc., mas eu não te vejo extrapolando. E eu te vejo, às vezes, sair da festa ou não ir pra festa, eu te vejo acordar cedo. Então, esse cara deve ser um cara dedicado, portanto, ele deve ser um cara que vai se dedicar às minhas causas. É o fato da vida que, enquanto eu tive com o Thales, o cara só ganhou. A gente resolveu o deal da EasyTax, a gente montou o Singu, a gente fez rodada de investimento de Singu, o Thales sofreu um processo trabalhista, a gente ganhou. O primeiro caso de vesting que a gente ganhou, um ex-sócio dele, filho de um cabeleireiro famoso, um canalha que entrou com um processo, o cara milionário pediu justiça gratuita. Eu falei, cara, você pode entrar com processo, mas trabalhista, entra no cível, pede justiça gratuita, você é um canalha. Ele falou, repita pra mim. Eu colei nele e falei, canalha. Ele falou, tá bom. Bom, enfim, mas acho que hora bunda, muita leitura e se esforce em relacionamento com pessoas que possam te agregar, possam te ensinar coisas. Isso encurta muito o caminho. Valeu, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Foi um papo incrível. Adorei bater papo com você. Sabia que ia sair coisa boa daqui, porque sempre sai. Foi um prazer. Fica à vontade. Quiser deixar alguma mensagem, algum convite pra galera conhecer ProSolute. Não, beleza. Acho que a mensagem que eu posso falar é: todo mundo tem dificuldade. Todo mundo vai ter dificuldade. Você não é o único. Não se vitimize. Tudo bem você ter o problema. Viva o luto. Sofra com o problema. Mas não leve o problema para casa, o problema passa. Não há tempestade que dure para sempre. Também não há bonança que dure para sempre. Os percalços vão existir e você vai ser capaz de lidar com eles. Na minha visão, na minha crença, se você tiver uma religião, isso te ajuda muito. Porque tem horas que você não vê resposta, tem horas que você fica agoniado. E Papai do Céu te ajuda a acalmar seu coração. Então, que Deus abençoe vocês, os negócios de vocês, os relacionamentos de vocês. Deus abençoe a todos nós. Amém. Galera, ficou aí? Peraí. Dá like, não se esquece de se inscrever. Semana que vem, todo domingo, 6 horas da tarde, um novo episódio. Um beijo, boa semana pra você.